Fala galera, um forte abraço a todos os nossos queridos telespectadores curtindo os donos da bola. Eu não posso dizer que é uma boa tarde, porque não é, infelizmente. O que aconteceu no CT Ninho do Urubu é mais uma página triste da história do nosso esporte. 10 mortes confirmadas, 3 feridos. Enfim, sonhos que foram interrompidos num dos maiores clubes de futebol da América Latina, quiçá do mundo, no Flamengo. Pegou a todos nós de surpresa hoje pela manhã a notícia do incêndio no alojamento das categorias de base do Flamengo, vindo a óbito alguns jogadores do Rio de Janeiro, outros que estavam vindo de outros lugares, do Piauí, Fortaleza, enfim. Jogadores que tinham um sonho e que, infelizmente, foram destruídos. Dani Pansei aí, velho. Beleza? Beleza não, né? Fazer o quê? Ô, Bruno Mendes, esse tipo de tragédia, que não tem cor, que não tem camisa, que não tem instituição, que não tem religião, todos sentem, a gente observa que o futebol mundial só se une nessas horas, né? É igual aquela família que briga e vai se unir só no enterro do ente querido. Que isso sirva de lição para que os clubes se tornem cada vez mais próximos. É uma situação lamentável. O Flamengo está recebendo aí apoio de todos os cantos do país e do mundo. E parabéns para a Federação Carioca, que teve a sensibilidade de adiar essa rodada, porque futebol nesse momento é o que menos importa. Os culpados têm que ser averiguados e punidos. O clube merece uma punição financeira grande. Nada repara a vida, mas o mínimo possível para que se restabeleça o mínimo de dignidade para que essas famílias tenham aí um conforto para seguir a vida adiante. Infelizmente, aconteceu e a gente sente muito. O tamanho da tragédia não foi tão grande quanto o da Chapecoense, mas o sentimento é o mesmo, porque a gente que vive no meio, a gente sente muito quando uma tragédia dessa acontece com qualquer agremiação que for. E, infelizmente, de novo, no Brasil acontece uma tragédia com vítimas de um time de futebol. E o Brasil é um país que espera acontecer as coisas para poder correr atrás. Agora vai todo mundo querer laudo de CT, querer laudo de estádio para não ter problema, enfim. Foi assim que aconteceu com a Boate Kiss, né? Foi assim que aconteceu com a Boate Kiss. Aí quando espera acontecer, aconteceu, agora vamos tomar a providência. Recebendo aqui, infelizmente, num dia tão triste, mas não deixe de ser alegre pela presença, eu digo que não deixe de ser alegre para mim, pela presença do Fábio Camarote. Camarote, prazer tê-lo aqui nos Donos da Bola. Prazer, meu Bruno, Dani. Infelizmente, o Brasil consegue esperar, como você falou, acontecer tudo. A precaução pelas coisas no Brasil não são feitas. Se tivesse, por exemplo, uma direção com o tamanho do time do Flamengo, uma direção com um esquema de segurança para esses garotos, para o time principal ou para qualquer um que seja. E vale lembrar que a tragédia poderia ser muito maior, que o alojamento poderia ter 35, 40 jogadores. Pelo que eu vi, parece que tinham 30 e poucos garotos que conseguiram sair correndo. Mas a gente vai repercutir ainda aqui e falar dos problemas que a gente vê com o Flamengo, o tamanho do Flamengo. Então, imagine se fosse num time pequeno, o que poderia ter acontecido. Muito pior. Um abraço para vocês. Tá certo, fica todo o nosso sentimento aqui aos familiares. Você pode participar conosco pelo 9911-5-1648, 9911-5-1648, participe pelo nosso WhatsApp. Nós, torcedores da Sociedade Esportiva do Gama, nesse momento delicado, sentimos muito o que aconteceu com esses jovens que estavam ali buscando um sonho, uma chance de poder dar uma vida digna às suas famílias. Muita luz a todos. Força, nação rubro-negra. As palavras bonitas, só não deixou o nome aqui, mas enfim, está registrado. Não tem bom dia. Hoje, infelizmente, nação está triste. Silvio do Cruzeiro. E ele fala aqui do Crespom feminino, parece que vai se apresentar na próxima sexta, Dani? Isso, vai na próxima semana, já está montando o trabalho, inclusive na próxima sexta-feira teremos representantes aqui. Um abraço para o treinador Marinho, para a Di lá que trabalha na comunicação, um abraço a todos aí. Tá só confirmando que a Federação do Estado do Rio de Janeiro já confirmou que a rodada do fim de semana, o jogo do sábado, Flamengo e Fluminense, o jogo de amanhã,
7 da noite, do Vasco da Gama às 5 da tarde contra o Resende. Esses jogos estão adiados, vai se marcar aí uma data. O Fluminense joga na quarta-feira pela Copa Sul-Americana, e aí não sei se vai haver um acerto, enfim, porque no outro fim de semana seria a final da Taça Guanabara, e sinceramente não sei nem se vai ter final de Taça Guanabara, não sei como é que os clubes vão se acertar, até porque a Taça Guanabara hoje já não vale tanta coisa assim. Não vale absolutamente nada. O campeão ganha uma vaga direto na final. Na semifinal. Na semifinal do campeonato. Então, ter uma vaga na semifinal ou não sei se vai... Para o Resende, de repente, isso poderia fazer uma diferença, mas eu não sei se nesse momento isso é o que mais pesa. Eu acho que poderia dar o título para o Resende, já que o Flamengo não precisa, o Fluminense não precisa. Mas aí o Botafogo ia chiar. Mas Deixa pro Resende, faz igual o Atlético Nacional deu para Chapecoense. Não tem porquê ter um jogo semifinal, final. Ou então, não tem porquê. Então toca o barco sem ter nenhum campeão. Toca o barco sem ter nenhum campeão e aí se decidem na Taça Rio. Os que tiverem mais soma, sei lá. Aí tem que mudar a regra durante o jogo. Enfim, não sei como é que os caras... O regulamento do campeonato, eu acho que... Não sei como é que os caras vão fazer. Vamos ver algumas imagens do Ninho aqui, que foram as imagens mais divulgadas hoje. Logo pela manhã, a chegada dos bombeiros nessa área, que seria desativado em pouco tempo. O módulo profissional, o novo módulo profissional, inaugurado há poucos dias. Os profissionais ficavam aqui pertinho, iriam para o módulo profissional que foi inaugurado há poucos dias. O pessoal da divisão de base ia para o prédio, que é logo atrás, e essa parte seria desativada. E a grande sorte de uma tragédia não muito maior é que não explodiram esses 4 super botijões que dá para ver ali na imagem, porque senão aí a situação teria sido bem pior. E pelo que consta, parece que a partir de segunda-feira que eles iam começar a fazer a mudança. A mudança, o treino de hoje foi adiado também, e graças a Deus o treino foi adiado, porque senão teríamos seríamos mais meninos lá, e alguns, como moram no Rio de Janeiro, resolveram cada um ir para sua casa. E teve uma história até de um menino que brigou com a mãe, porque a mãe quis que ele ficasse no alojamento. Ele falou, não mãe, eu moro no Rio, vou para casa. O time principal do Flamengo também não está mais se concentrando. O Abel está fazendo um esquema de não dormirem mais os jogadores, e isso também pode ter ajudado. Pois é, o módulo que a gente pode ver agora no centro da tela, e à frente esse é o módulo profissional, que seria a partir de agora usado pelos meninos da divisão de base. Alguns estudam lá, como o período de aula no Rio de Janeiro ainda não começou. Tinham poucos meninos nessa área de Vargem Grande, mas realmente complicado. Vamos ver o VT? Twitter oficial do Flamengo. Vamos dar uma olhada aqui no que colocou lá. Até agora a diretoria do Flamengo não se pronunciou de forma oficial, tá? Eu vi aqui nas notícias que vem chegando, o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, que acho que demorou até... Lamenta, achei que até que demorou um pouco para aparecer o presidente do Flamengo. O Flamengo está de luto, e outras personalidades como Zico, como Vinícius Júnior, Paquetá, enfim, os clubes brasileiros... Júnior deu uma entrevista bem legal hoje de manhã. Pela manhã, e outros tipos de solidariedades através das redes sociais foram feitos. Vamos dar uma olhada nisso aqui também. Força Flamengo dominou as redes sociais em solidariedade aos mortos do Ninho do Urubu. Os perfis de diversos clubes brasileiros usaram muitas palavras de lamentação e apoio. O Corinthians afirmou: estamos em choque com o trágico incêndio no Ninho do Urubu. Neste momento de dor e luto, externamos toda a nossa solidariedade ao Flamengo, à torcida flamenguista e aos familiares e amigos das vítimas. O Palmeiras lamentou profundamente a tragédia ocorrida no centro de treinamento do Flamengo e se solidariza com os familiares e amigos das vítimas. Já o São Paulo presta condolências e manifesta a solidariedade e pesar aos familiares e amigos das vítimas. O Santos escreveu o seguinte: toda a nossa solidariedade ao Flamengo e às vítimas do grave acidente desta manhã. No Rio, o Fluminense também lamentou as mortes e afirmou que os pensamentos estão com as vítimas e seus familiares. O Vasco, entre outras mensagens de apoio, se colocou à disposição para auxiliar no que for necessário. Que notícia triste o trágico acidente no Ninho do Urubu. Assim, o Botafogo manifestou solidariedade ao Flamengo, a torcedores, a familiares e amigos das vítimas. Em Minas, os rivais Atlético Mineiro e Cruzeiro também lamentaram o episódio. Em nota assinada pelo presidente Wagner Pires de Sá,
A Raposa afirmou estar em oração pelas vítimas e as famílias. No Sul, o Inter escreveu: estamos consternados com o trágico incêndio ocorrido no Ninho do Urubu, o CT das categorias de base do Flamengo. O Grêmio afirmou que a sexta-feira amanheceu triste com a notícia da tragédia no Ninho do Urubu. A Chapecoense também se manifestou. Estamos muito tristes e abalados com a notícia do incêndio que atingiu o Ninho do Urubu, deixando inúmeras vítimas. Externamos nosso desejo de força aos irmãos do Flamengo e a todos os familiares dos atingidos. Nossos pensamentos e orações estão com vocês. Diversos atletas também lamentaram a tragédia nas redes sociais. Entre eles, o atacante Vinícius Júnior, revelado pelo Flamengo e atualmente no Real Madrid. O time merengue, por sinal, também mostrou solidariedade através do site oficial. O ídolo Zico revelou choque ao receber a notícia no Japão. Que se apure tudo, pois uma tragédia dessas não pode passar em branco, escreveu Galinho. A repercussão também foi muito grande fora do Brasil. Os dois principais jornais esportivos espanhóis, Marca e AS, deram destaque à tragédia em seus sites. Na Itália, o Gazeta dello Sport também estampou as mortes como principal notícia na capa. O Flamengo, o Brasil e o mundo estão de luto. É complicado, agora tem que se ver quem são os responsáveis, quem liberou, quem não liberou, para que se hajam responsáveis nisso aí. Eu acho que isso é claro, é óbvio, porque a informação do jornalista Lauro Jardim, que é um cara extremamente respeitado, não só no Rio como no Brasil, é de que o Ninho do Urubu não tinha laudo dos bombeiros. E se não tinha... liberado. Se não tinha, já é um erro de quem liberou e de quem sabe que não tem laudo e que colocou, correu risco. Que colocou lá e correu risco. Então, alguém tem que se responsabilizar, porque o risco... Quando você não tem liberação, meu amigo. Então... E aí, a gente tem um assunto muito fresco na nossa memória, que é o tal de laudo aqui no futebol de Brasília. Muita gente fala assim, mas pra que ter laudo? Laudo é besteira. Nada vai acontecer. Se acontecer uma tragédia, vai falar, mas também não tinha laudo. Eu já vi gente aqui em Brasília falando, eu questionei, não tem ambulância. Para que ambulância? Ambulância a gente chama rapidinho, o SAMU chega aqui. Ou seja, o Brasil sempre querendo dar o jeitinho. Chega uma hora que acontece essas coisas. Aí cai uma barragem, né? Entope cai barragem, bueiro, cai morro. Para quem não sabe, quarta-feira à noite choveu demais no Rio de Janeiro. Você estava no Rio, inclusive. Eu estava no Rio de Janeiro, cheguei árvore caindo para tudo que é lado. Quarta-feira à noite, nessa região onde fica o CT, choveu demais, tinha muitas árvores caídas, muita poça d'água, alagamento. 3 pessoas morreram no Rio na quarta-feira à noite. Ou seja, pode ser que tenha causado algum alagamento em alguma fiação, que deu algum curto. Enfim, tem que analisar direitinho. Mas a gente podia estar aqui falando de futebol, coisa alegre. Mas isso é futebol também, infelizmente. Se isso já aconteceu num clube grande, é o que você falou há pouco tempo, e que se preste atenção onde colocam esses garotos agora, porque tem muita gente que faz muita peneira por aí que não dá o mínimo do mínimo de condição. Se isso aconteceu num grande clube, que os outros também tomem isso como ciência para que esse tipo de acidente ou uma falha humana ou uma negligência, porque isso tem que ser apurado. Isso não pode ter sido taxado apenas como um simples acidente, porque a história, Bruno Mendes, o seguinte, quando o avião cai, a culpa é sempre do piloto, né? Já está morto mesmo? Sempre gostam de botar a culpa em quem está calado, que não pode falar. E é o sonho, esse é o sonho, né? O sonho dessas crianças que estão indo para lá. Normalmente essas pessoas são mais pobres, vêm do interior do Brasil. Um sonho de jogar, imagine, estou fazendo um teste no Flamengo, olha o tamanho do Flamengo. Mãe, vou dormir no alojamento do Flamengo. A gente viu um programa no fim de semana que o menino, até de Brumadinho, que a família o pessoal perdeu Fluminense, né? Perdeu a casa, o pessoal, um menino falando para a mãe, ligando para a mãe, o pessoal do Fluminense me chamou. Então você imagina um sonho, o tamanho da grandeza do que tem dentro dessas crianças e das famílias que estão longe e que não podem vir. Que não vão poder ir para o Rio de Janeiro rapidamente para poder pegar o corpo, ou enfim, enterrar. E ir para o hospital, porque tem alguns no hospital. A Federação do Rio de Janeiro já definiu novas datas. Na quarta-feira, dia 13, próxima quarta, 9h30 da noite, Vasco e Resende. E na quinta-feira, dia 14, 8h30, é o Fla-Flu.
nos 2 jogos no Maracanã. Eu vou procurar aqui, tem que ver como é que ficou o jogo do Fluminense pela Copa Sul-Americana. Deve adiar uma semana. Então deve ter adiado, entrou em acordo com a Conmebol e, claro, em virtude de tudo isso que está acontecendo, a Conmebol deve ter, claro... Não sei, Conmebol, vindo de Conmebol, tudo é possível. Vamos ver, mas o Fluminense não vai dar conta de jogar na quarta e na quinta. O Bahia jogou no Campeonato Baiano na quarta e ontem jogou na Sul-Americana. Tudo pode acontecer, viu? Tudo mesmo. Toda a minha solidariedade ao Flamengo. Deus conforte o coração das famílias que perderam seus entes queridos. Força, Mengão. É o Nicula. Grande, Nicola. Um cara do coração ímpar. Tá certo. Todos os nossos sentimentos para a família das vítimas, Ninho do Urubu. Paramos para pensar, temos que agradecer a Deus a cada minuto, porque amanhã pode não existir mais. Força, meu rival, Estela Lima. Hoje, como disse o Dani Pança, tá todo mundo junto. Boa tarde, Bruno Mendes, Dani Pança. Tô indo trabalhar agora, mas com o coração apertado de saber dessa notícia. Sou flamenguista, força a família e amigos. Sou Beto e moro no PSUL, em Ceilândia. O pessoal mandando foto aqui dizendo que o Corinthians também está de luto junto com o Flamengo, né? Outras fotos aqui também. Opa, celular tocando agora, não dá. Enfim, vamos fazer uma pausa aqui, daqui a pouco a gente volta. É claro que a vida tem que continuar também. Vamos com as outras notícias. O Corinthians jogou ontem. Tem gols da rodada. Daqui a pouco a gente volta. Um minutinho só. Voltamos então com o segundo tempo dos donos da bola aqui na Band Brasília. Muito obrigado pela companhia. Vamos até 1h30 da tarde com o melhor do esporte em Brasília, no Brasil e no mundo. Hoje, infelizmente, com essa notícia do incêndio que atingiu o alojamento de Jovens Valores do Flamengo no Rio de Janeiro. Tivemos 10 mortes confirmadas e toda a consternação do mundo esportivo. Os jogos do fim de semana da Taça Guanabara foram adiados. O Vasco da Gama com Resende joga na próxima quarta-feira, 9h30 da noite no Maracanã. A dupla Flamengo e Fluminense vão jogar no Maracanã também na próxima quinta-feira, às 8h30 da noite. Vamos para os gols da rodada. Então, muita gente mandando mensagem. Queria agradecer a participação hoje de todos os nossos telespectadores que estão sempre com a gente. Brunão. E hoje o pessoal realmente consternado. Hoje independe do time, meu amigo. Os caras, tá todo mundo esquecendo o dia tá ruim, mas não custa a gente dar uma informação de prestação de serviço ao nosso campeonato, que agora, a partir de 2 da tarde, na loja Placar Esportes, estarão à venda os ingressos para Santa Maria e Gama, o jogo amanhã, 8 da noite, no Bezerrão, e é mais um motivo para o torcedor comparecer ao estádio, que é sempre importante
a oportunidade de você comparecer a um estádio, torcer para o seu clube. O futebol é a alegria do povo. Infelizmente acontece esse tipo de acidente. Então, a partir de 2 da tarde, na Placar Esportes, os ingressos para Santa Maria e Gama estarão à venda. E amanhã, a partir de 4 da tarde, na bilheteria do estádio Bezerrão. E daqui a pouco a gente fala da rodada também, de toda a rodada do Campeonato Candango. Vamos aqui então para os gols da rodada na tela dos donos da bola. Em nome de Líder Ferragens, tá sempre junto com a gente aqui no 33843803, quadra 38, lá no setor leste comercial. Queria mandar um abraço pro genro do Celinho. Ah, Yuri, você é um fenômeno, né? Você levou a televisão daí e não trouxe. Você casou com a filha do homem, aliás, você deu sorte, porque você é mais feio que bater em mãe, filho. Tá certo. Em nome também de Pet City, a maior clínica veterinária, 24 horas do Gama, 33848260. Abraço para a doutora Carol, doutor Felipe. Doutor Felipe, que é um grande torcedor da Sociedade Esportiva do Gama, estará amanhã no estádio Bezerrão e é um cara que também ajuda o futebol de Brasília. Em nome ainda do Mercado e Sacolão da Economia, fica na quadra 6, loja 20 no Gama Oeste, telefone 3384-5396. Abraço pro Rodrigão e equipe lá, chegando o final de semana, é aquela hora boa de você comprar uma carninha da hora, verdura boa, bonita e barata e fresca. Comprou a costelinha lá? É legal, né? Já comprei a costelinha lá, melhor depois de pronta, viu, meu querido? Tá certo, dá menos trabalho. E na Agropecuária Roma, a loja do seu pet, fica na quadra 1, setor sul do Gama, o telefone é o 3556-6402. Um abraço pro Léo, também sempre acompanhando os donos da bola. Lá, meu amigo, promoção, ração importada, ração nacional. O cara faz um show lá, ele tem tudo lá, meu amigo. Tá certo, então. Vamos acompanhar os gols da rodada, começando com o Corinthians, que outro passou um sufocaço também. Copa do Brasil, tal de Cariús tá fazendo gol e o Gustavo junto. O Cariús fez o primeiro. A bola bateu na trave, sobrou pro Cariús, aí o Gustavo, O goleirão também, hein? Olha o nosso goleiro, o que fez, rapaz. E aí o cara fingiu contusão. E aí o Gustavo, que tá numa fase excepcional. Mas esse Cariús, rapaz, esse cara tem presença diária, esse cara vai sair. Desde a série dele, ó, mais uma, tá aí. E ver o Corinthians fazendo cera para eliminar um campeão da 4ª divisão foi lamentável. E aí o golaço do Gustavo, canhota nela. 2-2, o Corinthians está classificado para a próxima fase da Copa do Brasil. Ontem, Copa Sul-Americana, o Bahia não se deu bem, perdeu para o Liverpool do Uruguai por 1-0. Vai ter que suar bonitinho agora lá no Uruguai, se quiser a classificação, vencendo por 1-0 leva para os pênaltis. 2 gols de diferenças classifica, o empate é do time uruguaio. E a casa estava razoavelmente cheia. Cheio, o Bahia que tinha jogado na quarta-feira pelo Campeonato Baiano. Por isso que eu te falo que no futebol brasileiro, meu amigo, tudo pode acontecer. O interesse financeiro está acima de qualquer coisa. Acima de qualquer coisa, então, enfim. Jogou com um time B, empatou, e ontem jogou com um time A e acabou perdendo. Mas foi o Sport Clube Bahia, se foi time B, C, D. Isso não importa. O Brasil e o mundo hoje estão de luto. Hoje é sexta-feira muito triste para o mundo inteiro. Sei que vocês aí no estúdio estão tristes, principalmente o nosso Dani Pança, que está perto de vocês para dar um abraço cada um no estúdio. Estou muito triste, é o Clésio Queiroz, Estância 5. A gente que gosta de futebol, a gente sofre com situações que são próximas ao nosso dia a dia, é muito ruim. Boa tarde, Bruno Mendes. Triste notícia hoje lá no Rio de Janeiro, centro de treinamento do Flamengo, Wilson, do Recanto das Emas. Terrível, viu, Wilson? E é logo cedo, cara. Eu lembro da Chape. Também a gente guarda as devidas proporções, mas foi o que disse o Dani, tragédia é tragédia, né? A da Chape foi 4 da manhã, né? A do Flamengo hoje foi às 5. Às 5. Lamentável essa tragédia com os jogadores do Flamengo, responsabilidade de alguns dirigentes. Mancham mais uma vez o futebol nacional, Edmilson, de Edilândia, Goiás. E também da segurança estadual. Exatamente. Porque se não tinha laudo, por que estava funcionando? Né? Não estava funcionando ontem, anteontem, não. Ali não, funciona tem um tempo, né? Força Flamengo não é só no futebol. Sou o vascaíno louco pelo gigante da colina, mas nessa hora, para quem é pai, sabe a dor e se comove, não tem jeito. Força Flamengo, Eric Rocha. Pessoal participando conosco aqui. Vamos dar uma olhada então a fundo. Vamos falar do São Paulo, tricolor paulista. Tá na busca aí, tá na crise danada com o Jardim. Vamos falar do tricolor paulista, o São Paulo, na tela dos donos da bola.
Foram 7 contratações, algumas com investimento bem elevado, como a do atacante Pablo, que custou mais de 26 milhões de reais. Planejamento voltado principalmente para a disputa da Taça Libertadores, objetivo que pode não ser alcançado. A derrota por 2-0 para o Tajeres na Argentina obriga o São Paulo a pelo menos repetir o placar semana que vem no Morumbi, para levar a decisão da vaga para os pênaltis, e expõe dúvidas em relação ao planejamento. O diretor Raí, o maior defensor de André Jardine, garante que o trabalho do treinador será mantido, mas vale lembrar que no final do ano passado, Raí fez o mesmo quando o Diego Aguirre estava na corda bamba e o técnico caiu horas depois. Não, como eu falei, foi uma opção de estratégica ali, porque era o final de campeonato, pensando já na sequência. No final do ano, no final de temporada, agora é o início de temporada e obviamente que no início de temporada a tendência é que tenha bastante tempo, tenha tempo para trabalhar. Por trás das palavras, a realidade. E a do São Paulo, horas depois da derrota para o Tajeres na Argentina, era esta. O treino, que inicialmente seria aberto para os jornalistas, deixou de ser. Privacidade para criar um fato novo pensando na quarta-feira que vem e ajustar principalmente a defesa, que nas últimas 4 partidas levou 5 gols. 2 deles do time argentino, que ocupa um modesto 12º lugar no campeonato nacional local e está 20 pontos atrás do líder Racing. Mas antes do duelo, o tricolor entrará em campo pelo Campeonato Paulista. Amanhã é dia de enfrentar a Ponte Preta em Campinas, provavelmente com um time recheado de reservas. No Paulistão, a campanha é razoável. 9 pontos em 15 possíveis, que garantem neste momento a liderança do Grupo D, mas não a paz de André Jardine, que dependendo dos resultados na Libertadores e do humor dos cartolas, pode engrossar a lista dos inúmeros técnicos que passaram pelo tricolor nos últimos anos. Desde a saída de Muricy Ramalho em 2015, já são 10. O jogo da volta é quarta-feira? Exatamente. Se for eliminado, cai. Cai, lógico. Aí é... E outra coisa, se for eliminado, cai o treinador e cai o Raí. E aí eles vão ver que a diretoria vai ver que perdeu Tempo. 3 meses aí nessa história toda. O problema é que o São Paulo jogou muito cedo na Libertadores, né? Os times grandes usam os campeonatos estaduais como uma pré-temporada. Então está ajustando o time ainda. Então fica mais complicado ainda você jogar uma Libertadores. Chamam de pré-Libertadores, mas não é. É a Libertadores. Se perder, vai embora. Está sabendo desde dezembro. E o Jardine foi confirmado em novembro. E outra coisa, o São Paulo virou turno na liderança. Então assim, ele foi para a pré-Libertadores por incompetência dele. Vamos ter mais uma rodada do Candangão esse fim de semana, como disse o Dani Pança. 3 jogos neste sábado, 4h30 da tarde. Teremos Paracatu e Brasiliense lá no Frei Norberto. Jogo difícil, hein? Jogo difícil, jogo equilibrado. E o Paracatu, que poderia ter apresentado mais em 3 jogos, venceu apenas 1. Teremos ainda 4h30 da tarde, Capital e Lusiânia. Capital e Lusiânia, que é um jogo interessante de se ver. O Lusiânia vem de 2 vitórias e o Capital, jogando no Mané Garrincha, venceu o Ceilândia e está mostrando um extracampo também muito forte. O Santa Maria enfrenta o Gama no Bezerrão, 8 da noite. Será um jogo ainda mais depois desse momento que vivemos hoje, de aflorar mais a amizade e o carisma que as duas cidades têm uma pela outra. Teremos às 10h30 da manhã do domingo, Taguatinga e Ceilândia no Cerejão. Jogo duro, hein? Jogo duro. O Taguatinga melhorou muito, pelo menos do último jogo que eu vi. E o Ceilândia é duro de assistir, pelo que me falaram. Eu na primeira rodada já não tinha gostado. O Ceilândia deu uma complicada. Aí teremos outro bom jogo, 5 da tarde em Formosa e Real. Formosa e Real. Formosa tem um mando de campo muito forte, porém o Real tem um time coeso e é importante que o time saia com resultado positivo lá. E fecha a rodada, Bola Bem Sobradinho, 4h30 da tarde. Camarote, na obrigado. Terça-feira esse jogo. Na terça-feira, exatamente. Valeu, forte abraço, obrigado. Um abraço para vocês, Bruno, Dani, amigos de casa. Bom fim de semana a todos. Valeu, Dani. Forte abraço, até a próxima. Valeu. Gente, fique com Deus, vamos orar pelas famílias. Pessoal lá do Rio de Janeiro, os donos da bola voltam na segunda-feira, logo após o Band Cidade, primeira edição. Tchau, tchau.